E aí, fotógrafo, tudo beleza? Eu sou o fotógrafo Lucas Macedo e nesse vídeo eu vou te ensinar como criar aquele aspecto mais cinematográfico, com umas luzes um pouco mais difusas, que a gente chama de Bloom Light ou efeito Black Pro Mist. Se liga só nesse vídeo que eu vou te ensinar como criar esse efeito no Photoshop. E bora lá pro vídeo. Depois que você já tiver feito todas as edições e todas as layers, camadas que você tiver feito para poder tratar a sua imagem, você vai selecionar todas e criar um Smart Object ou um objeto inteligente. Convertendo para um objeto inteligente, você já vai ter uma camada só aqui para você trabalhar em cima dela e ter menos poluição visual para você poder trabalhar. Agora, o que você vai fazer? Você vai apertar Ctrl J e ele vai duplicar esse Smart Object, que é esse objeto inteligente. Feito isso, você vai clicar com direito, você pode vir aqui em rasterizar layer, e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui na ferramenta de níveis, e com a ferramenta de níveis aberta, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai arrastar aqui, ó, um pouquinho dos highlights, que é a parte da direita aqui, é pouca coisa, só para a gente acrescentar um pouco mais de luz, e a gente vai pegar as das shadows, que é do meio, que é as das sombras, e a gente vai aumentar até chegar aqui próximo da parte de highlights, né? A gente pode até aumentar um pouquinho mais os highlights para a gente ter bastante informação de luz para a gente poder trabalhar. A gente vai aumentar um pouquinho mais das shadows aqui. Feito isso, agora a gente vai abrir aqui o Hue Saturation para a gente diminuir um pouco da saturação das cores nas luzes. Por que é importante diminuir as cores que estão nas luzes? É porque quando a gente trata a luz dentro do Photoshop, ela não tem muita cor. Se a gente olhar para a luz, ela não tem uma cor específica, né? Então é interessante que quando a gente for trabalhar a luz dentro do Photoshop, a gente trabalhe com menos intensidade de cor possível, tá? Para que a gente trabalhe somente com as informações de 0 a 255, né? Que 0 a gente tem o tom de preto e 255 a gente tem os tons de branco. Então é muito importante que a gente trabalhe com 50% aqui de tom de cor só. Então a gente pode colocar aqui, ó, menos 50%, tá? Feito isso, agora a gente pode fazer o seguinte, a gente vai selecionar essas 3 camadas novas que a gente criou, vai clicar com direito e vai converter para um objeto inteligente, ou Convert to Smart Object. Feito isso, a gente espera carregar e a gente vai fazer o seguinte, eu gosto de fazer dessa forma, mas tem gente que faz de forma diferente. Eu acredito que seja muito interessante você fazer o quê? Vai vir aqui no Blend Mode, vai vir aqui em Screen, aí você vai apertar a tecla Alt e duplicar essa camada. A de baixo a gente vai colocar aqui, ó, como Bloom Effect, ou efeito Bloom, efeito de luz, Promist, do jeito que você quiser renomear. E a de cima a gente vai escrever como Highlight. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apertar a tecla Alt e entre uma layer e outra, a gente vai clicar. Então ele vai clipar essa camada de cima na camada de baixo, tá? Feito isso, a gente vai clicar nessa segunda camada de Bloom Effect e a gente vai vir aqui, ó, em Filter e a gente vai vir aqui, ó, em Blur, Gaussian Blur. E a gente vai colocar aqui um Gaussian Blur de 10 pixels. Vai dar OK. E agora que a gente já aplicou o Gaussian Blur, se a gente apertar Ctrl Alt F no teclado, ele vai repetir o mesmo efeito que a gente aplicou anteriormente. Então vai abrir novamente a camada de Gaussian Blur. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar mais uma vez o efeito de Gaussian Blur. A gente vai clicar OK. A gente vai apertar Ctrl Alt F novamente no teclado e vai adicionar mais um Gaussian Blur de 10 pixels. Agora a gente vai apertar Ctrl Alt F no teclado e vai adicionar um de 15 pixels e vai clicar OK. A gente vai clicar Ctrl Alt F no nosso teclado e vai colocar um de 20 pixels, tá? Ah, Macedo, mas por quê? Para a gente criar essa transição da luz, tá vendo? Ó, toda vez que, ó, se eu desativar aqui, ó, a cada vez que eu colocava um Gaussian Blur, ele aumentava um pouco mais a difusão em cima de uma difusão que é o desfoque, né? Feito isso, agora a gente vai vir aqui em Filter, a gente vai em Noise, ou ruído, e a gente vai em Add Noise, ou adicionar ruído. Feito isso, a gente vai colocar aqui um ruído, vai aplicar um ruído de 3 pixels, tá? A gente vai colocar aqui em
em distribuição gaussiana e vai colocar aqui em monocromático, tá? Para não ser ruídos coloridos, até porque a gente está trabalhando com luz e não com cor, tá? Feito isso, a gente vai clicar OK. E por que adicionar esse ruído? Para que o ruído ele vai quebrar a transição e ele vai criar uma transição mais linear de toda essa luz que está sendo distribuída. Feito isso, a gente já tem um efeito muito bem colocado, até porque a gente fez uma máscara muito interessante quando a gente escureceu as partes de sombra da nossa imagem. Porém, para ficar ainda melhor e mais interessante, seria interessante a gente criar uma máscara por cima desse efeito e selecionar as áreas onde a gente quer realmente trabalhar. Uma coisa que eu acho interessante fazer é você vir aqui em Channels, aí você vai apertar a tecla Ctrl no teclado e vai clicar na imagenzinha aqui onde está escrito RGB. Clicou, ele vai selecionar para você as áreas de luz dentro da sua imagem. Agora a gente vai selecionar uma área que é muito mais fechada de luz dentro da nossa imagem. A gente vai apertar, como que a gente vai fazer? A gente vai apertar no teclado a tecla Ctrl, Alt, Shift e vai clicar de novo na imagenzinha aqui do RGB. E ele vai selecionar para a gente somente as áreas de luz. Feito isso, a gente volta aqui para a camada de Layers, a gente vai vir aqui em qualquer ferramenta de seleção, a gente vai clicar com o direito em cima da nossa imagem, onde está selecionado, a gente vai vir aqui em Feeder, e a gente vai colocar aqui um feeder de 15 pixels, e vai clicar em OK. Agora que a gente deu aqui o nosso feeder, a gente vai vir aqui pegar o pincel, a gente vai pegar um pincel na cor branca, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma máscara. E aí você pode notar que essa máscara que a gente acabou de criar de forma muito inteligente, muito automática com a seleção dos canais, ela já vai criar um efeito muito interessante pra gente aqui, ó. Porém, ele ainda não tá do jeito que a gente quer. Ele não tá exatamente como a gente precisa. E o que seria interessante fazer? Agora, seria interessante apertar a tecla Ctrl e clicar aqui na máscara. Ele vai voltar de novo aquela seleção que a gente tinha feito antes. Porém, agora a gente vai pegar aqui o nosso pincel e o nosso pincel branco. E com fluxo aqui bem alto, a gente pode passar nas áreas que a gente quer trazer uma intensidade de luz um pouco mais forte. Por exemplo, aqui ó, nessa região do cavalo, olha só que interessante. A gente vai trazendo mais essa intensidade de luz, ó. Aqui na região do cabelo da minha modelo, olha só que interessante. A gente vai trazendo mais essas informações de luz. Tá vendo? Nas bordas do cavalo aqui, interessante trazer bastante essa luz. Então, é legal. Se a gente vir aqui com essa parte de seleção e tirar a seleção e vir aqui com o pincel novamente, com o pincel branco, a gente passar de forma mais forte em algumas áreas, ó, algumas áreas onde tem uma transição de luz e sombra, é interessante porque a gente cria mais esse aspecto de luz transitando entre a parte de sombra e a parte de luz, do estourar da luz, né? Então, olha só que interessante, por exemplo, aqui na orelha do cavalo, para criar esse efeito mais estouradinho, fica muito interessante. Se eu pegar aqui no cabelo da minha modelo, ó, e pegar um pouquinho mais de intensidade desse bloom aqui na parte do cabelo, olha só que interessante. Então, se eu tirar, olha o antes e o depois, olha como dá um efeito muito mais presente para a imagem, deixa a imagem muito mais interessante. E tira esse aspecto tão digital da imagem, né? Seria interessante passar algumas áreas de luz aqui, ó, do cavalo, para dar uma iluminada, fica bem interessante. Ó, nessa região onde tem transição de luz entre o preto da blusa da modelo e o braço dela. Então é interessante. Nessas partes mais estouradas de luz, também é interessante passar e chamar mais atenção. Por exemplo, eu tenho uma área de sombra que eu tenho uma invasão de luz, mas ainda assim é uma área de sombra aqui na cabeça do cavalo. Então eu posso criar aqui, ó, passar aqui, ó, com um pincel branco na máscara, ó, e ele vai iluminar essa área. Então já é um efeito bem interessante. Então é bom para a gente ir criando algumas áreas de luz também dentro da nossa imagem. Aí, por exemplo, eu quero essa parte aqui, ó, de trás, onde eu sei que eu tenho um pouco mais de sol, mais de luz, deixar um pouco mais ainda mais difuso. Então, olha só, eu vou passar em algumas áreas, olha só que interessante.
de forma mais inteligente. Quanto mais tempo você se dedicar a criar esse efeito, melhor ele vai ficar e mais interessante, mais chamativo ele vai ficar para tua imagem. Então deixe seu comentário aqui no vídeo para a gente ficar mais próximo, para eu saber se você quer mais vídeos como esse, nesse formato, ou até mesmo para a gente poder interagir. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. E até o próximo vídeo. É nóis!